Com relação ao Edmundo, que você citou assim, quem cala consente, tem muitas frases que elas foram criadas e eu não concordo muito. Uma delas é essa, quem cala consente. Não, cara, eu sou um cara muito educado, muito respeitoso. O Pedrinho, na física, tem muita coisa para falar sobre o que o Edmundo está falando, muita coisa. Mas qualquer coisa que eu fale hoje, ela se torna institucional. Porque ele levou um problema dele com ele mesmo a público. E se eu respondo, eu estou trazendo mais um problema para dentro do Vasco. Mas eu ia responder como Pedrinho, e não como presidente. Então eu não posso nem responder publicamente. E isso não quer dizer que eu estou consentindo com o que ele está falando. E as coisas que ele fala muito mais sobre ele do que sobre mim. Então, o momento certo do Pedrinho falar vai chegar. Agora, quem quiser acreditar nas coisas que ele fala, acredita. Eu não vou dar resposta para ele. Estando presidente, mesmo que ele me ataque na física. Só quando eu sair daqui e der uma entrevista com o Pedrinho, que automaticamente ela vai virar institucional. Agora, quando eu não estiver mais presidente, eu posso falar tudo que eu tenho para falar. Mas ele trouxe um problema pessoal, que para mim não é pessoal, é dele com ele mesmo a público. E me entristece muito, Pedrinho, aqui. Boa tarde. Gabriela Marino, da Band, aqui. Quando você foi eleito, muito se falava em uma gestão diferente das anteriores. Só que o cenário que a gente vê nas arquibancadas, principalmente no jogo contra o Del Valle, foi a torcida fazendo a mesma coisa que fazia nas gestões anteriores, xingando a sua gestão, protestando contra a sua gestão, xingando o presidente Pedrinho. Eu queria saber de você, se você acha que a torcida tem razão no momento que ela fala que a sua gestão é ruim, e também qual é o planejamento daqui para frente, principalmente em questões financeiras. Obrigada. São os pontos diferentes dentro da tua pergunta, né? Quando você fala assim, você falou que a sua gestão ia ser diferente da das outras. O comportamento da torcida, obviamente, quer dizer que ela não está gostando da gestão. Isso não quer dizer que eu não esteja trabalhando de forma diferente das outras gestões. Respeito muito o torcedor do Vasco, muito, e vou sempre respeitar. Como eu falo para vocês, a gente cria padrões de perfil para certos cargos. Por exemplo, eu estou presidente, então eu tenho que ter esse tipo de perfil, porque o presidente tem que ser coração duro, tem que ser um cara autoritário, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu não sou assim. Então, se você me perguntar, me entristeceu? Me entristece todas as vezes, pô. Porque a torcida do Vasco me xingar, vai me entristecer e vai me machucar. Porque eu sou vascaíno. Tem um lado afetivo muito grande com relação a isso. Então, quando a torcida me xinga, é lógico que me ofende. Me ofende no sentido de me entristecer. Isso vai fazer com que eu pare de trabalhar? Não. Eu vou trabalhar ainda mais para que eu consiga reconquistar o torcedor. E não o Pedrinho reconquistar o torcedor. O clube, de uma forma única, ter uma conexão arquibancada, campo, administração. Agora, com relação à gestão, que você falou, que eu prometeria ser diferente das outras, o que eu poderia fazer te dar como maior prova, entrar numa recuperação judicial e colocar todos os meus bens. Eu não era obrigado a entrar numa recuperação judicial. Eu estou voltando porque a tua pergunta me permite isso, tá? Então, assim, só para não parecer que eu estou sendo repetitivo. Porque as pessoas normalizam certos comportamentos quando elas querem levar para um viés que alguém me perguntou político aqui e acabou que eu não respondi. Para um viés político. Então, elas normalizam quando uma coisa forte desse jeito é feita. Você botou seus bens mais... Aí o mais dura 3 quilômetros. Como se tivesse uma importância maior do que essa atitude, pô. Porque as pessoas acham que eu chego em casa e falo assim, eu coloquei meus bens lá, tá? Pô, não é possível que em algum momento as pessoas não caiam numa realidade e entendam o que está sendo feito, pô, de reestruturação. Quando a gente vai para uma recuperação judicial, que os meus bens estão ali, é a maior prova de respeito pelo processo que está sendo realizado. É a maior prova de respeito. Por quê?
Eu não sei qual a receita que a gente vai ter. Eu não sei qual posição que a gente vai terminar no campeonato. Eu sei as receitas ordinárias. As extraordinárias eu não sei. Então, assim, eu tenho um compromisso ali para cumprir quando a RJ for aprovada. E se eu descumprir qualquer situação da RJ, todo o meu patrimônio adquirido vai embora. Não é uma gestão diferente? Todos os anos se passaram aqui falando de reestruturação. Esse ano está acontecendo de verdade. Isso quer dizer que eu sou o melhor? Eu não entrei aqui para ser o melhor presidente da história e também não sou o pior. Eu entrei aqui para fazer o meu melhor e o que eu acho certo. E ser certo incomoda, pô. Eu vou te dar alguns exemplos que eu preciso registrar. Vamos lá. Um grupo de oposição, já que se falou em política, que bate que a gente aumentou o custo da água e luz do calabouço. Você sabe por que aumentou o custo da água e luz? Vocês sabem, não? Porque tinha gato. Gato. Aí vou ficar chateado que eu vou falar? Mas eu tenho que falar, pô. Aí eu vou lá, reconheço a dívida, falo que quero pagar, aí eu sou errado, 150 mil reais de água e luz, realmente aumentou, porque eu quero pagar, porque isso não existe. Eu precisava fazer isso? Precisava, pô. Tem gente que falou sua cabeça, não precisava assim, pô. Vocês sabiam que 20 anos o Vasco não paga IPTU? Eu precisava reconhecer a dívida? Precisava, pô, porque o certo é pagar. Muitos falam assim, não, pô, tua gestão finge que não está vendo. Não, tem que pagar 2 milhões de reais, pô. O processo é duro. Muito duro. Se os resultados de campo tivessem acontecendo, a gente passaria mais tranquilo. Não está acontecendo. E a torcida pode ter certeza que eu sofro tanto quanto ela. Que a gente fica medindo quem é mais vascaíno, né? Não tem que medir quem é mais vascaíno. Vascaíno é vascaíno. Eu sofro muito com todas as derrotas, mas eu também estou vendo muito trabalho. Estou vendo muito trabalho. Os caras passam 3, 4 horas treinando, desde a chegada do Diniz. E eu vejo evolução no jogo. Porque a gente fazer qualquer tipo de avaliação depois de uma derrota, ela tem uma visão, e depois de uma vitória, ela tem outra. Por isso que a gente tem que fazer uma visão neutra, para eu não ser beneficiado. A gente não pode fazer uma avaliação do elenco depois de um 3-0 no São Paulo, como também a gente não pode fazer uma avaliação de elenco depois de uma derrota na altitude com um jogador a menos. Porque eu não quero ser beneficiado numa avaliação numa vitória, mas também não quero ser injustiçado numa derrota. Então são pontos só para te provar que a gestão boa ou ruim, ela não pode ser avaliada, obviamente que o futebol comanda, mas pela bola entrar ou não. Então, se você, repetindo, você perguntou se a gestão é diferente, é muito diferente. É muito diferente.